Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. E esse não é um vídeo fácil e não é um vídeo que vai dar muita view, tá bom? Mas é um vídeo que quem for inteligente assistirá inteiro. E, obviamente, se você deseja ali o melhor pro seu próximo, compartilhe isso daqui e deixe o seu like, tá? Enfim, verifique sua inscrição ou deixa o resto dos recados pro final do vídeo, tá bom? Mas o bizu é o seguinte, tá? Nosso mercado cai 3,11%, nosso dólar sobe 0,84%, no que, cara, sinceramente, era pra ser, pra quem acompanhou o Morning Call, eu sei que o Morning Call anda tendo poucas views aqui, porque a galera deve estar um pouco desacreditada, tá? Mas hoje nós estávamos com alta encomendada, tá? E por que nós estamos tendo queda? Por causa da política brasileira, tá bom? Olha, não, eu vou tentar ao máximo não deixar isso aqui um vídeo político, mas é difícil, tá? Porque depois de 6 anos, ou seja, 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, nós entregamos de novo o país na mão do governo, do partido, do lado, e quebrou o país. Ah, Peter, não interessa, você pode opinar o que você quiser, você pode falar o que você quiser, tá? É só olhar para trás sem viés, tá? Sem partidarismo, né? Você não precisa ser bolsonarista para enxergar isso, assim como eu não sou, por exemplo, tá? A escolha do menos pior e a minha digitação 22 lá na urna eletrônica, por exemplo, não me torna bolsonarista, tá bom? Eu realmente gostaria de uma terceira via. Mas enfim, com a volta do PT ao poder e tudo que eles já estão anunciando que vão fazer por acaso, olha o que aconteceu com o mercado. O mini índice é um bom exemplo, é um bom termômetro, mas o Ibov é ainda mais interessante, tá? Nosso mini índice, ele abre 1 hora antes do Ibov, tá bom? Então, alguns movimentos são levemente diferentes. Um dia, depois da eleição, nosso Ibov deu uma volatilidade igual o mini índice subiu. Porque ânimo pós-eleição é um negócio real. Só que não é normal esse ânimo pós-eleição durar tão pouco. O que causou esse durar tão pouco? As cagadas, para falar o português claro, do nosso futuro eleito presidente Lula, né? E já derruba o mercado, tá? Assim, qualquer cego enxerga, qualquer criança enxerga, qualquer pessoa que queira enxergar de boa fé, enxerga o que tá acontecendo. Mas o Brasil, e não só o Brasil, o mundo, passa por um estado de transe, parece, que as pessoas não conseguem mais raciocinar e enxergar as coisas de boa fé. É tudo partidarismo, é tudo lado, é tudo narrativa, é tudo uma maluquice, infelizmente, tá? E talvez você que esteja me assistindo seja uma vítima disso, em certo grau ou em certa perspectiva, e tudo bem. O importante é você admitir e evoluir, e corrigir, né? Isso é natural, tá bom? Quando eu era menor, quando eu era bem menor, adolescente, eu também já fui de esquerda, tá? Normal, isso foi um dos meus erros. Eu evoluí, eu entendi, não é assim. O que esse cara fala é bonitinho, a narrativa é bonita, mas a vida real ela é diferente. O possível é diferente, tá? A vida como um todo e a sociedade que criamos é diferente, tá bom? E olha, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos, familiares, tá? Eu tenho pessoas próximas, até demais, por exemplo, como eu falei, familiares, tá? Que apoiam as ideias mais malucas do mundo, que beiram o autoritarismo. Eu até pretendo fazer um vídeo lá no canal 2 sobre isso, tá? Porque é um tema legal pra gente falar, tá bom? Mas o assunto desse vídeo não é isso. Eu só quis dar uma introdução, o porquê que nosso mercado está derretendo. E olha, sinceramente, a não ser que dê um 180 graus aí no Lula e nesse sucateamento da máquina pública que ele já tá prometendo, ministérios lotados, voa de jatinho com amigo ali no particular, né? Ou seja, povão, né? Aquela narrativa do povão e a hipocrisia na cara, do soco na cara do lulista que apertou 13, o seu presidente tá lá voando de jatinho particular com um amigo que tava na Lava Jato, né? Que fez delação, etc. Enfim, adianta eu falar alguma coisa aqui, ou você, ou fulano, ou ciclano falar? Não adianta que a galera só ouve o que eles querem. Tá vendo como é difícil não deixar esse vídeo político? Nós vamos falar de investimento, tá? O que sobra pro brasileiro aqui nesse quesito investimento, tá bom? Eu quero raciocinar com vocês, tá bom? Esse conteúdo aqui, ele a priori seria exclusivo a membros, mas eu prefiro fazer aqui aberto no canal como um presente, uma reflexão para vocês pensarem o que fazer com o capital de vocês, tá bom? Então o que nós temos na bolsa, né? Duas classes de ativo na renda variável, não tô falando de renda fixa, tá? Nós temos crescimento,
ativos de crescimento e ativos de valor. Onde crescimento a gente vai se importar só com o percentual de alta da cotação. E o valor, né, por incrível que pareça, nós nos preocupamos com proventos, mas também de leve ali o percentual de alta, que acaba até sendo alto se você parar para pensar, tá bom? Porque nosso Brasil ele é volátil, né? A volatilidade brasileira traz volatilidade para ativos de valor também, tá bom? Então, você tem uma carteira X. E, olha, sinceramente, todo mundo que cria patrimônio em ponta compradora, depois de 2020, 2021, bear market, um monte de compras de topo com a Selic sendo amassada, e depois jogada para o alto de novo, acabou preso. E tá todo mundo negativo em sua maioria, tá? E aí você tem ativos de crescimento e de valor na sua carteira. Nós estamos em momento de compra? Com certeza. Mas, sinceramente, isso aqui é só uma visão, tá? O brasileiro tem uma estratégia, tem uma constância, tem uma renda ativa, que quer corrigir a sua carteira, ou que está olhando lá para 2027, 2028, né, já numa troca de governo de novo, né, porque já imagina que o Lula vai sucatear e estragar todo o Brasil de novo, ele deveria estar mais preocupado em colocar, sei lá, vou colocar 80% aqui da carteira em ativos de valor. Por quê? Eu até pensei nisso. Eu não faço roteiro aqui para os vídeos, mas eu vou tentar falar aqui de uma maneira não ensaiada, né? Como eu não ensaio nada, tá bom? Vamos supor que você é uma pessoa inteligente e que você não depende do dinheiro na bolsa de valores para viver, tá? O que não significa que você não está chateado com o deságio causado por essas quedas, tá? Porque ninguém gosta de dinheiro desvalorizando, tá bom? Mas vamos supor que você não depende, beleza? Se você não depende do dinheiro lá que está na bolsa de valores, e nós estamos mirando aqui mais quedas para bolsa de valores, o que faz mais sentido, tá? Você tem aqui, ó, eu vou tentar desenhar, inclusive, tá? Você vai ter aqui, vou desenhar assim, ó, você tem aqui ativos, tá bom? Vou descrever aqui, ó, ativos, beleza? E aqui dentro você tem, vou colocar aqui, ó, valor e crescimento. Eu não sei usar essa ferramenta para desenhar, tá bom? Ativos de valor e crescimento. Se você não se importa, presta atenção, se você não se importa com o valor dos seus ativos, valor de cotação, tô falando, não agora o tipo do ativo, tô falando do valor da sua carteira, tá? Se você não se importa porque você não precisa, então isso daqui, na verdade, vai virar uma caixa fechada, beleza? É só um exemplo, tá? O que te importa disso daqui, então? Se você tem uma visão de longo prazo, se você sabe que talvez o cenário se deteriore, ainda mais com uma possível volta de alta da Selic, tá? Segura aí que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. O que te importa aqui? Proventos. O que resta? Né? O Brasil ele não vai quebrar, nós esperamos isso pelo menos, é o que eu sempre digo. A sua preocupação não deve ser se o Brasil vira uma Venezuela, porque se realmente virar, sua preocupação vai ser comida na prateleira, papel higiênico, água, né? Poder falar ou sair na rua, por exemplo. Então, supondo que o Brasil não vire uma Venezuela, mas nós talvez teremos uma deterioração no cenário econômico aqui e o mercado acaba refletindo isso como já está hoje, tá bom? Você não vai se importar com o valor da sua carteira, tanto que fechamos aqui ela, tá vendo? Se você não se importa, você vai se importar com proventos. E o que paga provento? Geralmente são ativos de empresas perenes, que são os famosos ativos de valor, que no futuro também tendem a ter um crescimento percentual, tá bom? Então você tem que se preocupar aqui com proventos, tá? Porque se você ficar depositando seu dinheiro em ativos de crescimento sem parar, você vai ficar pegando compra de baixa o tempo inteiro, você vai comprar na baixa, aí de repente você compra um topinho achando que era alta, e vai comprar na baixa. Aí qual que é a tendência? A tendência é de baixa, aí você vai ficar comprando lá na baixa. Enquanto se você faz isso daqui num ativo de valor, pelo menos você está maximizando o seu ganho de proventos, os pagamentos de proventos constantes que um ativo dá, tá bom? Parece óbvio, mas eu acho importante falar, porque o cenário não tá bonito. E se as coisas continuarem assim, só piora. Tá? E aí, se você quiser se aventurar com 20% em ativos de crescimento, você pode, inclusive, tá? Mas se você quiser colocar 100% em ativos de valor, é até mais conservador. E ser conservador nunca machucou ninguém. E quais ativos eu acho bacana? Lembrando que isso é uma recomendação, mas eu vou falar a mesma coisa, hein? Telecom, bancos, grandes bancos e os bancos menores mais interessantes, mas banco é banco, tá? Elétricas,
E aí nós temos a nossa querida Eletrobras como um bom exemplo. Saneamento. Bem que entre Sanepar e Sabesp, a mais interessante hoje é Sanepar, tá? E tem as outras que eu não abordo muito aqui. E shoppings. E tem apanhado bastante também, mas imaginando um furo de teto absurdo, aí já falam sobre o Bolsa Família ficar fora do teto os 4 anos, tá? Imagina-se que uma injeção de capital aqui ajude os ativos de shoppings, consequentemente de varejo, tá bom? Agora, se você quiser ser mais conservador, iria só com essas 4, tá? Aí se quiser olhar um agro, se quiser olhar um outro setor, de repente setor de construção e corporação, mas são ativos mais de crescimento, apesar de que alguns pagam proventos. Mas eu acho que os ativos de proventos que você deve buscar estão nessas 4 primeiras categorias aqui, tá? E eu vou além, tá? Eu vou além um pouquinho, apagando isso daqui agora. Alta da Selic, tá bom? Porque a coisa começa a se deteriorar, é desrespeito com o fiscal do país. O pobre é o que mais vai se lascar. É uma pena que não enxergam isso e elegeram esse cara novamente, tá? E não adianta, tá? Eu mesmo sou uma pessoa que parei de assumir o posto de o herói da capa que tenta explicar para o mais pobre que ele vai se lascar. Deixa se lascar. Tem que fazer. Não tem que fazer. Quando você fala pra pessoa, é tipo aquele corno que não quer aceitar. Ó, fulano, eu vi a sua mina lá com outro cara, hein? Ou fulano, eu vi o seu marido com outra mina lá, hein? Aí a pessoa fala, não pode ser, você deve estar viajando, viu uma pessoa errada. Aí você vai lá e vê de novo, tira a foto, mostra, não, você deve ser alguém parecido. É basicamente isso, né? Aquela pessoa que não quer enxergar, tá? Então nós teremos provavelmente uma alta da Selic, né? Porque nós teremos um rompimento do teto ali, a irresponsabilidade fiscal vai acabar causando inflação de novo. Talvez a Selic agora vá além dos 13, tá 13,75, né? Se eu não me engano é isso, não lembro de cabeça agora. Mas não importa, tá? Mais alta da Selic traz a fuga de novo da renda variável, porque a renda fixa fica mais atraente, tá? Então, se você tá focando em valor, de repente faz sentido você focar também numa renda fixa hoje em dia, tá? O que eu não gosto da renda fixa é deixar o dinheiro parado sem liquidez. Você é obrigado a deixar um X período lá. Não sou fã disso, tá bom? Eu prefiro muito mais meu dinheiro em ações que eu posso tirar a hora que eu quiser, por exemplo, tá? E caso tenha um prejuízo, por exemplo, o imposto de renda é muito mais simples e ainda posso compensar no futuro. Mas esse é o meu pensamento. O seu pensamento pode ser diferente, tá bom? Então, é um vídeo para falar sobre a real do Brasilzão. Muito cuidado, tá bom? Muita cautela. O Brasil tá vindo numa guinada muito boa. Entra o Lula, já começa a fazer um monte de cagada e o mercado, ele é impiedoso. Tá? O mercado, ele representa a economia brasileira e ele tá precificando para baixo. Não é por bobagem, tá? Apesar do mercado... Como é que eu posso explicar isso, né? O mercado, às vezes eu brinco que ele é uma criança sensível. Tá bom? Porque nós vemos grandes movimentos drásticos aqui. Mas não é que o mercado ele é um monte de criança atrás do computador. Pelo contrário. O mercado é um monte de cara esperto pra caceta, dono do dinheiro, que não quer arriscar o próprio capital. O mercado na renda variável ele é conservador. Tá bom? Então eles veem essas porcarias que o nosso Lula, que nem assumiu ainda, já tá fazendo, e já estão tirando dinheiro do Brasilzão aqui. Tá bom? Então assim, você que é brasileiro, ainda acha que vale a pena investir no Brasil? Ainda acho, mas esse investimento se tornará mais a longo prazo. Peter, não quero investir no Brasil. Qual que é a minha alternativa? Simples. Cripto ou ações americanas, tá? Não tem muito pra onde correr. Ou renda fixa, tá bom? Mas assim, cripto é um meu negócio muito volátil. Chamar de investimento é perigoso, tá? Eu olharia mais pro Bitcoin nesse caso de investimento, tá? E ações americanas, tem o Fed subindo juros lá ainda, acho muito também fora de timing, mas do jeito que tá se desenhando o Brasilzão, sinceramente, começamos a cogitar isso de uma maneira mais palpável, talvez, porque estamos sem fuga aqui, né? Não tem pra onde correr mais, tá bom? Então, só pra passar um cenário um pouquinho mais realista, sei que tem pouca gente falando sobre isso, né? Muita gente faz post e vídeo só querendo engajar, não agrega nada na vida da galera, mas eu acho que é uma boa trazer esse conteúdo para ajudar quem sonha em mudar de vida com investimento, criar uma carteira previdenciária, ver resultado no seu dinheirinho lá investido, e esse resultado ele vai ficando mais a longo prazo, tá bom? Sinto muito. Se engaje politicamente. Se você não quer que isso se repita em 2026, se engaje politicamente,
E evite que esse pensamento de migalhas que o PT tanto instaurou aqui no Brasil aconteça de novo em 2026. Não tem jeito, né? Para quem tem 2 neurônios, sabe muito bem que nós elegemos de volta a turma que quebrou o país. Tá? E por mais que o Bolsonaro, na minha opinião, não fosse o melhor dos mundos, longe disso, inclusive, ele era o menos pior. Ele pelo menos tinha mais responsabilidade com a economia brasileira, tá? Mas adianta, né? Adianta falar? Não adianta. Aí nesse vídeo aqui, pra você ter uma ideia, muita gente não vai assistir inteiro, né? Agora já passou 15 minutos de vídeo, eu posso falar. Vai ter gente comentando aí, o show é livre, para de reclamar, aceita que perdeu, né? Sem nada a ver com o vídeo, por exemplo, né? Vai ter gente falando assim, não, mas o Bolsonaro aquilo, o Bolsonaro isso. O que eu falo pra esse argumento, né? Não, não falo nada, eu ignoro, não tenho o que fazer, tá? O cara, você fala assim, a rua está lotada de carros, o cara fala, não, o céu é azul. Nossa, então dane-se, então continua. E o Brasil continua indo pro buraco, um país que tinha tanto potencial, tá desse jeito aí, sucateado por causa da falta de engajamento político, né? E não é difícil enxergar, é o que eu falo, tira o partidarismo, né? Qual governo elegeu ali ministros? Elegeu não, né? Indicou ministros por capacidade técnica e qual tá sucateando agora a máquina pública com um monte de ministério? Meu, por mais que a mídia não tenha dado atenção pra isso, Tebet, como ministra, é uma piada, não é uma piada? Comprou o apoio dela, basicamente. Tá? Então, assim, é um soco na cara do brasileiro que muitos não querem enxergar por causa dessa polarização ridícula entre Bolsonaro e Lula. E a galera quer fazer o L, quer colocar o bottom do Lula, né? Quer ter um ídolo político. Para de ter ídolo político. Comece a criticar, né? Comece a criticar. Até aquele político que é certinho. Até aquele político que não tem gasto. Aqueles raros que andam na linha. Até eles você tem que criticar. Imagina um Lula, imagina um Bolsonaro. Enfim, tá? Então cuidado com seus investimentos, compras a partir de hoje deveriam ser bem conservadoras, na minha opinião, e você deveria escolher sim ativos de proventos, tá? E aí é muito fácil, né? Você tem grandes bancos, você tem as empresas de saneamento, você tem empresas perenes, telecoms que não vão a lugar nenhum, por exemplo. Então comece a se munir desses ativos, tá? Você não tem opção. Você ficar comprando Via, Magalu, Oi, RB, Cash 3, no longo prazo, de repente uma economia melhora, você que dá uma pancada de baixa no futuro, né? Não sei, o milagre acontece, pode ser que vire. A empresa prospera muito, mas enquanto isso não acontecer, os ativos focados em criação de valor, né, ou geração de proventos, terão mais resultado para você, tá bom? De novo, o cara que é lulista assistindo esse vídeo já vai ficar inflamado, já vai querer escrever, já vai querer rebater. O cara que é super fã do Bolsonaro já vai querer me xingar porque eu falei que o Bolsonaro não é o melhor dos mundos e longe disso e etc. O cara que é inteligente, tem partidarismo, ele tá prestando atenção nas dicas e provavelmente ele já sabe e concorda com isso, tá bom? Então, larga essa inflamação de defender um político. É a dica que eu dou, tá bom? Comente aí suas opiniões e claro, né? Pra quem assistiu até o final, não esqueça, dia 25 tem Black Friday pros cursos de B3 e cripto. Tem plataforma de day trading, que inclusive hoje, daqui a pouco, nós temos o vídeo de pós-mercado e pré-mercado para amanhã. E quem não é membro do canal pode me acompanhar mais de perto lá na área de membros, tanto aqui quanto lá na Hotmart, para quem não tem cartão, beleza? E com os recados, e com um vídeo um pouquinho mais sério, que eu sei que não vai engajar, mas para 1, 2, 3, 4 aí inscritos, ou um número baixo de qualquer maneira que assista com atenção, eu já ficaria muito feliz de ajudar aí com essa informação, beleza? Uma reflexão, na verdade. Tamo junto e até o próximo vídeo.